Miqueias ele foi um profeta do campo, tá? Enquanto Isaías ele foi um profeta da cidade. Isaías foi um profeta mais vivendo no palácio, né? A mensagem dos dois profetas, como nós dissemos anteriormente, elas são semelhantes, tá? Você pode comparar Miqueias capítulo 2, verso 1, o capítulo 3, do verso 1 a 4, o capítulo 2, do verso 2, o capítulo 2, do verso 7, com Isaías 1, 21, com Isaías 5, 8, com Isaías 10, 1 a 4, você vai encontrar que a mensagem deles é uma mensagem semelhante, né? Você vai encontrar uma semelhança ali nas profecias. A profecia sendo cumprida nos nossos dias. Existe profecias do Miqueias sendo cumprida ainda nos nossos dias. O capítulo 7, verso 3 a 6 diz assim: filhos matarão os pais, corrupção entre governante e juízes. Não estão vivendo isso aí? Então, as profecias do Miqueias eram para aquele momento e profecias trazendo algo para nós em relação aos nossos dias que estamos vivendo a nossa atualidade. Depois nós temos Naum, outro profeta. Naum é um profeta da Galileia. Ele é contemporâneo de Isaías, né? Ele é contemporâneo de Isaías, do rei Ezequias. No capítulo 1, verso 1, nós vamos encontrar ali, esse profeta, uma data mais ou menos, e ele profetiza mais ou menos 150 anos depois de Jonas, tá? Então no capítulo 1, verso 1, você vai encontrar essas referências desse profeta em relação a Isaías, em relação ao rei. E provavelmente mais ou menos essa data de 150 anos depois, né, de Jonas, esse profeta. A sua mensagem é uma sequência de profecias, uma sequência das profecias de Jonas, tá? No tempo de Jonas, os ninivitas foram conduzidos ao arrependimento, como nós vimos lá no profeta Jonas, e salvos do castigo de Deus. 150 anos depois, volta o profeta com a palavra de Deus, Naum volta com a palavra de Deus, trazendo uma palavra novamente, mas já uma palavra que os ninivitas eles voltaram à prática da idolatria, né? Os ninivitas eles voltaram às práticas das suas luxúrias, né? Ao mundo da opressão, né? Aí Naum ele pronuncia contra eles o julgamento de Deus, né? Do Deus que vai julgar eles e que o Deus que vai trazer a destruição definida a cidade deles. Ok? Então, Jonas ele é um profeta que ao arrependimento. Naum já diz: olha, vocês serão destruídos porque vocês voltaram às suas práticas e vocês abandonaram aqui os conceitos que Deus deu para o livramento de vocês, e vocês estão novamente nas suas práticas pecaminosas, né? O nome Cafarnaum, né? Significado da cidade, de Naum, né? De Naum, né? O livro ele é um poema, né? Ele é um poema, uma descrição fotográfica, né? Dos acontecimentos. Há algo interessante e curioso, tá? Que nós encontramos em Naum também, que você pode ver no capítulo 2, capítulo 2, verso 4, ele narra alguns acontecimentos na sua visão fotográfica, né? Talvez alguns acontecimentos que seriam só acontecimentos hoje no futuro, que alguns estudiosos atribuem isso aí. No capítulo 2 diz assim: os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, e o seu parecer serão como de tochas, correndo como relâmpagos. Capítulo
2, verso 4. Então, alguns estudiosos que Naum, ele já profetizava sobre os carros automotores que nós temos hoje. Correriam pelas ruas, bateriam, né? E os seus olhos, ali que Naum diz assim, são como tochas de fogo. Alguns historiadores dizem que pode ser, Naum se referia às luzes, né? Então, mas a palavra central ali, a profecia, é Nínive foi destruída. 100 anos da profecia. Então Nínive foi destruída, 100 anos da profecia, mais ou menos no ano de 1625 antes de Cristo. Então, é interessante nós observarmos um Deus que dá a opção do arrependimento, um Deus que alerta do que você está vivendo para a mudança, e um Deus que então vai terminar a história com que haja a destruição. Ok? Logo em seguida nós temos o profeta conhecido como profeta Abacuque. Abacuque. O significado da palavra Abacuque é o que abraça, né? O que abraça. Abacuque ele é chamado profeta da fé. Abacuque ele tem ensinado muito interessante que é o profeta da fé. Provavelmente ele era um levita, era um cantor no templo, né? No capítulo 3, verso 19, você pode tentar fazer esse paralelo. E por isso que se explica a semelhança de seus escritos com os salmos. O escrito do profeta Abacuque é uns escritos assim, como se fosse canção. Então, acredito que ele deveria ser um levita e ele deveria ser cantor no templo, né? Deve ter vivido anos antes do cativeiro de Judá, porque as suas profecias, elas trazem umas observações assim, interessantes. Então, você traz um paralelo que provavelmente ele viveu, né? Alguns anos antes do cativeiro de Judá. O livro ele tem essa beleza poética, né, que é escrito na maior parte da profecia dele, numa forma assim de diálogo. Esse diálogo é traçado assim entre Deus e o homem, tá? É mais ou menos assim: o Deus fala, o homem responde; o homem fala, Deus responde, num sentido assim poético, num sentido assim de louvor, tá? No sentido poético, às vezes nós temos dificuldade de entendermos a poesia hebraica e a canção hebraica, porque a poesia hebraica ela não tem a rima que tem as nossas poesias. O estilo literário da poesia hebraica você vai encontrar no Velho Testamento cânticos. Você vai ler alguns cânticos no Velho Testamento, mas não tem rima, que não tem nada a ver com a estrutura da literatura metódica e melódica das rimas, dos nossos versos, das nossas prosas. É diferente o estilo literário e o estilo de rima da cultura hebraica passa essa cultura. Então, às vezes nós falamos assim, é um profeta que profetizou no estilo de música, de cântico, foi um estilo de canção, e você lê e você diz assim, mas não estou sentindo isso aí, porque não tem nada a ver com o modelo nosso, ok? Ele profetizou a queda do império dos caldeus, né? E também Abacuque profetiza o cativeiro de Judá, tá? Então ele tem um papel muito importante, que ele fala sobre a queda do império dos caldeus, mas ao mesmo tempo que ele profetiza, ele também diz assim, vocês Judá vão para o cativeiro, né? Nota-se firmeza da fé do profeta na força das suas declarações. Então, quando você lê Abacuque, capítulo 2, versículo 20, você consegue sentir essa questão da fé, e da convicção, e da firmeza do profeta, né? E o verso 2, o capítulo 2, o verso número 20, diz assim, porque a terra se encherá do Senhor, né, como as águas cobrem o mar. O verso de número 14. Agora preste atenção aqui no verso número 20, né? Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a sua terra, né? Ou cale-se diante dele toda a terra. Então, a terra
se encherá da glória de Deus. Olha a convicção. Mas depois ele mesmo, novamente, ele expressa que essa fé dele está alicerçada num Deus, num Senhor que está sentado e que esse Senhor governa toda a terra. A soberania, Abacuque traz muita soberania de Deus na vida da nação de Israel e na vida do povo. Tá? A oração de Abacuque, que nós encontramos, ele é um salmo de louvor e adoração, do tributo do profeta à majestade e à soberania do poder de Deus. Né? Quando você lê lá o Abacuque capítulo 3, né, com destaque dos versos 17 e os versos de número 19, você encontra esse louvor, essa adoração, essa expressão da magnitude do Deus Supremo, do Deus Todo-Poderoso, da majestade desse Deus. Né? Algo interessante também, nós vamos encontrar 5 maldições contra os inimigos, né? no livro do profeta Abacuque. Né? Você vai encontrar aides que multiplicam e que não... ai do que multiplica o que não é seu. Né? Ele traz esse aspecto de maldição. Olha, cuidado com quem tenta ganhar aquilo que não provém de você. Ele diz assim, em termo profético: você não está nada mais do que trazendo maldição para você mesmo. Você vai juntar, mas vai desaparecer. Né? Esses ai do Abacuque, né? Ai que ajuntam sua casa, bem mal adquiridos. Cuidado, ele diz assim, olha, ele está lembrando o povo, cuidado que vocês estão ajuntando as suas casas, e esses bens não são bens bem adquiridos, mas são bens mal adquiridos. Lá no capítulo 2, verso 9, ele frisa muito isso. Cuidado que você põe dentro da sua casa. Né? Aí ele, no capítulo 2, lá no verso 12, tem um outro ai dele também, que é os que edificam a cidade com sangue, que fundam a cidade com a iniquidade. Então ele diz assim, os que fundam a cidade com sangue, os que edificam elas com a iniquidade, vai vir juízo sobre vocês. Tá? Você que está querendo construir uma cidade com a injustiça, Deus vai trazer juízo. No capítulo 2, do verso 5, ele traz também assim, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro e o embebeda para ver a sua nudez. Tá? Ele traz uma profecia muito interessante, né? Aqueles que tentam expor o outro, aqueles que tentam tirar proveito sexual do outro através de manobra com a bebida, enganando. Ele traz ele diz, você está fazendo isso aí para você? Vocês estão trazendo maldições. Tá? No capítulo 2, o verso 19, ele diz assim, ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta, pode isso ensinar? Ele diz assim, cuidado, no âmbito da adoração, tá? Aqueles que prestam esse culto, que usam, não, ele diz, você está trazendo maldição à sua vida. A declaração registrada no capítulo 2, do 4, a última parte, nós vamos encontrar também paralelos com o Novo Testamento. O justo viverá pela fé. É citada 3 vezes no Novo Testamento. Nós vamos encontrar lá em Romanos capítulo 1, verso 17. Tá? Vamos encontrar também Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Essa expressão, o justo viverá pela fé. Tá? E o que Abacuque termina o seu livro dizendo sobre a vitória do Senhor, tá? Sobre a permanência dele, tá? Ainda que tudo aconteça, eu vou permanecer fiel ao Senhor, no Deus da minha salvação. E ele termina dizendo no seu livro sobre essa fidelidade de Deus sobre a sua vida. Logo em seguida nós vamos ter um profeta conhecido como o profeta Sofonias. Tá? Sofonias não é um profeta muito conhecido nosso. Escondido em Jeová significa. Escondido em Jeová.
Sofonias, ele vive mais ou menos no ano 641 a.C. Tá? Sofonias, ele exerceu o ministério profético no início do reinado de Josias, sendo o principal incentivador do avivamento que se processou nessa época, lá em 2 Reis, capítulo 23. Então, Sofonias, ele é uma das pessoas que incentiva o avivamento e profetiza nessa época, pedindo ao povo essa busca por um avivamento de Deus, e ele trabalha nessa reforma juntamente com esse rei, né, com Josias, na reforma do culto a Deus, na reforma da leitura da palavra de Deus. Eu contei nesse livro maldições contra todos os inimigos de Israel, tá? Todos os inimigos confirmado, assim, não só as maldições, mas elas são confirmadas pela palavra de Deus dada a Abraão. Essas maldições, elas são aquela de Gênesis, do Gênesis capítulo 12, né? E te farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoar, engrandecerei o teu nome, você será uma bênção, né? Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e serão benditas todas as famílias da terra. Então você vai encontrar ali em Gênesis capítulo 12, o verso 2 ao verso 3, é esse aspecto de maldição que vai estar inserido dentro dessas profecias desse profeta menor aqui, né? Também no capítulo 2 há a sentença sobre Nínive, né? A denúncia contra a idolatria, abolida ali por Josias no capítulo 1 do 4, tá? Declaração de juízo sobre os poderosos, governantes, juízes e profetas corruptos. O profeta, ele trabalha esse lado da injustiça, e ele declara que Deus vai trazer juízo e justiça não só aos governantes e juízes, mas também aos profetas corruptos. Então ele está vivendo, ele é um profeta de Deus, ele está vivendo no meio de profetas, talvez levando o nome de Deus. No capítulo 3, lá, do verso 1 a 8, profetas que se diziam de Deus, mas estavam se corrompendo por algumas coisas, né? No capítulo 3, também do 9 ao 13, nós vamos encontrar também a promessa de restauração. Há uma promessa de restauração também, do próprio Deus. Deus nunca fez nada sem antes avisar as pessoas de uma proposta de restaurar. Deus nunca destruiu ninguém sem antes pedir ou levar esse povo para um arrependimento, tá? No capítulo 3, do verso 14 ao verso 20, é um cântico de louvor a Deus. Ele termina o capítulo 3 ali, do 14 ao 20, com um cântico de adoração, um cântico de louvor a Deus. Ok? Eu estou fazendo esse panorama para você, e depois você vai ler com mais detalhes, você vai aprofundar mais no livro desse profeta. Logo em seguida nós temos o profeta Ageu. Né? Ageu é festa do Senhor. O significado do nome dele é festa do Senhor. Olha, nós já estamos no ano 520 a.C. Nós já estamos aí, margeando a chegada do Messias. Ageu, 520 anos antes de Cristo. O profeta Ageu é chamado o embaixador do Senhor. Lá no capítulo 1, verso 13, Ageu ele tem essa nomenclatura, né? O embaixador do Senhor. Ele profetizou muito pouco tempo. Profetizou apenas mais ou menos 3, 4 anos no período do pós-exílio. Então, Ageu teve um ministério muito curtinho de profeta, né? Pós-exílio do cativeiro. Você vai encontrar no capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 2, verso 10. O conteúdo do livro de Ageu é um conteúdo que nós já conhecemos melhor, que é a reconstrução do templo, que estava paralisado. A reconstrução do templo estava parada fazia mais ou menos 16 anos. Né? O povo passava por aflição, desânimo, insatisfação, a terra estava seca, a colheita era fraca, havia indiferença em relação à casa de Deus e à casa das pessoas, né? As pessoas estavam mais preocupadas
com o seu próprio sustento e com as suas casas. Então, Ageu desperta a consciência do povo, interpretando os acontecimentos, né, incentivando-os a uma ação positiva. Ageu tem um papel muito interessante nesse aspecto, quando o povo está vivendo essa crise, é o aspecto de trazer uma palavra, um profeta que traz uma palavra positiva para o povo, de ânimo, de restauração. Né? O capítulo 12 registra a mensagem de conforto, né? De exortação e promessa. Em pouco tempo o povo começa a ver entusiasmo, né? E a obra do templo foi reiniciada. Nós vamos encontrar isso aqui em Ageu. Tá? O povo é animado, reconfortado, e a obra do templo iniciada. No capítulo 2 ao 19, Ageu ele vai falar sobre a glória do segundo templo, tá? Sobre a reconstrução do templo, tá? O povo estava desanimado, tá? A construção estava dependendo do ânimo do povo, tá? Mas o Ageu ele traz essa palavra e traz esse aspecto dizendo sobre a glória da segunda casa. Nós vamos encontrar essa expressão, minha prata, meu é ouro, disse o Senhor dos exércitos, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, assim diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Lá, Ageu capítulo 2, verso 8 e 9, tá essas expressões. O profeta diz a palavra de Deus de encorajamento, de fortalecimento e de uma promessa de graça de Deus sobre a segunda casa. O profeta fala, no capítulo 2, verso 7, o profeta fala do primeiro advento, né? Do primeiro advento de Jesus. No capítulo 2, verso 7, ele fala o desejado das nações, né? Ageu já está profetizando e falando sobre Jesus Cristo, que já estava para vir, né? Em 2 pequenos capítulos, no total de 38 versos em Ageu, encontra-se 14 vezes a expressão Senhor dos Exércitos. Cita o nome em Ageu, você vai encontrar também o nome de uma pessoa chamada Zorobabel e Josué, líderes da reconstrução do templo. Zorobabel e Josué, que são esses líderes da reconstrução do templo. É interessante você dar uma voltada lá em Esdra, capítulo 5 e verso número 2, que você vai encontrar esses dois nomes lá também, que são líderes da reconstrução do templo. Então, Ageu, esse é o profeta da reconstrução do templo, profetiza há pouco tempo, mas as suas profecias são maravilhosas. Amém? Logo em seguida, nós entramos em Zacarias. Zacarias é Jeová lembra. Tá? Jeová lembra. Tá? Profeta de restauração, tá? Profeta da restauração e da glória. O ministério exercido durante 3 anos, também no período pós-exílio. Tá? Era profeta. O Zacarias tinha um aspecto interessante, que ele era profeta e sacerdote. O Zacarias é contemporâneo de Ageu. Tá? Esdra e Neemias trabalharam junto na reconstrução da cidade e do templo. Ageu fala mais a consciência, ok? Ageu vai falar mais a consciência. O Zacarias, já idoso, ele fala mais do coração, né? A mensagem do profeta é de encorajamento, de fé, de esperança, na fidelidade do Deus que vai cumprir com as suas promessas. Então, quando nós anteriormente vimos o Ageu, ele fala um aspecto mais da consciência. Esforça-te, vamos fazer, né? Deus vai estar, a glória dessa segunda casa vai ser maior, Deus está conosco, Deus vai restaurar. Tá? Já o Zacarias, a profecia dele já é mais uma profecia do coração. Tá? É uma profecia de encorajamento, mas é uma profecia de uma esperança, de uma fidelidade, de um Deus que vai ser fiel, de um Deus que vai trazer essa fidelidade ao seu povo, um Deus que cuida do seu povo, né?
O livro ele começa descrevendo 8 visões. Tá? Zacarias ele é repleto de visões, 8 visões proféticas sobre os tempos do fim. Né? O capítulo 1, né? O capítulo 1, verso 17, até o capítulo 6, você vai encontrar todas essas visões. Eu não vou abordar aqui essas 8 visões, mas você ali vai encontrar essas 8 visões ali do profeta. Você pode estudar ela, né? Contém a profecia sobre, não só sobre Jesus, mas ela contém a profecia sobre a entrada de Jesus, como Jesus entraria em Jerusalém. Tá? A profecia sobre o jumentinho, tá? Cumprida na entrada de Jerusalém. O profeta profetiza no capítulo 9:9 a entrada de Jerusalém e o meio que Jesus Cristo vai entrar em Jerusalém. Lá em João, capítulo 12, o verso 14, verso 15, está lá o cumprimento dessa profecia. Os 14 capítulos, né, descrevem com detalhes o dia da segunda vinda, ou seja, tudo que nós falamos anteriormente, o Armagedon, né, e ele estabelece não só com detalhes o Armagedon, mas a instalação do milênio. Então, se nós observarmos o profeta Zacarias, ele é um profeta apocalíptico também, né? Ele não é talvez tão conhecido apocalipticamente como Daniel, mas ele tem um teor apocalíptico que você deve estudar e você deve conhecer o teor dessas profecias do Zacarias, ok? É provável, né, que Zacarias, assim, não chega a ser uma discordância. Você pode ler ali Esdras capítulo 5 e 1 e Zacarias 1:1, né, sobre a família do profeta. Não é muito bem explicada ali a família do profeta, não traz muitos detalhes ali sobre a sua linhagem, né? Então, alguns trazem algumas discordâncias ali, mas discordâncias porque não havia um registro cronológico e muito certo ali, mas nada que interfere na questão da profecia de Zacarias. A maior parte das profecias de Zacarias ainda elas não se cumpriram. A maior parte delas ainda não se cumpriram. Algumas tiveram se cumpriram parcial, né? Mas algumas ainda não se cumpriram. O capítulo 4 é algo muito interessante no capítulo 4, que a profecia de Zacarias ela vai se referir lá em Apocalipse às testemunhas de Apocalipse. Tá? As 2 testemunhas do Apocalipse. Leia com bastante cuidado, né? O capítulo 5 e 6, é até interessante você falar isso aí, porque no capítulo 5 e 6, as pessoas que mexem com ufologia, eles dizem que o profeta ele teve uma visão e ele teve uma experiência com OVNIs, né? Então, é especulação também do pessoal que mexe com ufologia. Mas, olha para você entender, às vezes o cristão não lê os profetas menores, mas um ufólogo e esse pessoal que gosta dessas questões de ET, já descobriram aqui, já se apegaram um texto da palavra de Deus para embasar algumas coisas em relação ao contexto da ufologia, né? Uma referência ao livro de Daniel e ao sonho da Nabucodonosor e a sua interpretação, também você vai encontrar ali no capítulo 12, tá? O verso 6. Então, profecia sobre a conversão de Israel e o reconhecer Jesus como o Messias, né, transpassado por eles, né, haverá choro, haverá arrependimento, né, e veja assim como tem um aspecto messiânico e escatológico também, do capítulo 12, o verso de número 10. Então, Zacarias ele traz esse aspecto. Nós concluímos agora com Malaquias. Né? Malaquias significado meu anjo ou meu mensageiro. Né? Malaquias, ele narra a triste condição espiritual que o povo leva, né? A triste condição espiritual do povo. E o leva a questionar, a indagar sobre a justiça de Deus. Né? O estilo do livro é o diálogo entre Deus e os homens. Mas naquele estilo, lembra do Abacuque? Malaquias também é Deus e o homem ele conversando com Deus.
Deus aponta as questões e o homem apresenta as suas razões. Deus dá a palavra final, né? E Deus, porque a última palavra é de Deus. Então, nessa conversa em Malaquias, Deus aponta questões, o homem aponta a razão, mas a palavra final é a palavra do próprio Deus, né? O conteúdo do livro de Malaquias, ele vai trazer assim, Deus, uma condenação ao formalismo, né? A falta de temor, a negligência no exercício do ministério, né? Malaquias, ele traz uma palavra assim, que você pode transportar ela para os nossos dias. Hoje, Malaquias ele diz assim, o povo não está tendo temor, né? Eles estão fazendo as coisas do Senhor muito relaxadamente. O povo está ofertando ao Senhor aquilo que é vil, aquilo que não presta. Ele expõe a iniquidade do sacerdote. Malaquias ele fala com veemência sobre a vida do sacerdote corrupto, do sacerdote que está roubando de Deus, do sacerdote que está fazendo as coisas erradas no contexto de Deus, do sacerdote que está vendo as coisas e está fazendo de conta que não está vendo nada, né? Então ele expõe a infidelidade do sacerdote no capítulo 2, ali até o verso de número 9. Fala de João Batista de uma forma assim, meia, que você não vai entender, mas ele fala de João Batista, o precursor do advento, né? No capítulo 3, do verso 1 ao 4, você vai encontrar ali uma narrativa, né, do Malaquias já falando sobre a vinda do João Batista, que vai ser o precursor de Jesus Cristo. No capítulo 2, no verso 3, Malaquias ele fala sobre a vinda de Cristo, a vinda de Cristo, né? Contém recomendações, promessas de bênçãos em relação aos dízimos, em relação às ofertas alçadas, né? Malaquias ele cita o nome de Elias, que por não ter provado a morte, não está por não ter provado a morte, ele diz assim que o Elias está em condição de voltar à terra novamente, lá no capítulo 4, versículo 5, né? Ele contém a mais terna referência sobre o amor de Deus e aos seus filhos, chamando-os de justos e de particular tesouro, ele atende e ouve aquele que conversa, né? Ele tem esse lado muito legal, que essa expressão terna de Deus, tá? Um Deus que trata aqui meu filho, meu amado, né? Um Deus que Malaquias diz assim, olha, ele vai ouvir a sua conversa e ele atende não somente a sua conversa, mas ele atende aquele que está no temor do seu coração. Então, os que temem ao Senhor, né, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atende e ouve.